Olá, tudo bem com você? Vamos continuar aqui com a nossa série Doses Apocalípticas, vídeos mais ou menos curtos aí, analisando tópicos do Apocalipse, avançando do capítulo 1 até o 22. Estamos no capítulo 15, agora começaremos uma pequena série aqui, dentro da série maior, analisando capítulos 15 e 16. Chegamos justamente àquele momento crucial ali, dramático, das pragas do Apocalipse. E está de volta comigo aqui o meu amigo jornalista Felipe Lemos, com quem eu tenho feito essa série, é um apaixonado pelas profecias, um pregador, e também alguém que traz aí as informações sobre o portal de profecias. Felipe, tudo bem? Tudo bom, Michelson? Como é que estão os amigos? Tudo bem? Espero que sim. Sim, sempre é bom falar de apocalipse.com, nosso portal de profecias aí com interessantes conteúdos que podem ser acessados sobre Daniel e sobre o livro do Apocalipse também. Não deixe de acessar e compartilhar com os amigos, apocalipse.com. É isso aí. Querendo aprofundar esses conhecimentos, que aqui a gente apresenta de forma bem breve, né? Você pode ir ali ao site, apocalipse.com, e conhecer o conteúdo, compartilhar o conteúdo, então tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Eu vou ler aqui alguns trechos do capítulo 15 do Apocalipse, se você tem a sua Bíblia aí por perto, no celular, ou no seu... ou a Bíblia física mesmo, enfim, o importante é ter o seu dispositivo, né? Dispositivo, né? Hoje a gente não fala só ler a Bíblia, mas também acessá-la, né? Que bom que a palavra de Deus está se tornando cada vez mais acessível. Eu começo aqui lendo o verso 2 que diz assim, Apocalipse 15, 2. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo e também os que venceram a besta. Lembra que a gente estudou sobre isso, né? Nos capítulos 13, ali depois 14, a atuação da besta, das bestas do Apocalipse. Aqui João já está vendo, então, o povo de Deus salvo no mar de vidro, vitorioso sobre a falsa adoração, sobre aquele sistema de engano, Babilônia. Estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, olha que cântico bonito, que letra bonita. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Felipe, eu não sei você, mas um dia eu quero muito cantar essa música. A melodia, nós não sabemos como será, né? Mas pela letra, olha que mensagem poderosa, né? Impressionante. E aí continua assim, ó, depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário. De novo João vê o santuário de Deus no céu, né? E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, as 7 pragas, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Portanto, aqui a gente vê um momento em que o santuário, a obra de Cristo intercessora, se torna indisponível, e justamente associado aqui com as pragas. Vamos lá então, Felipe. Aqui nós vemos então o cântico dos remidos, a justiça de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque o capítulo começa com esse cântico. Sim, é muito interessante porque, por incrível que pareça, por mais inusitado que pareça, as 7 últimas pragas começam com um cântico de louvor e gratidão pelo livramento. Uhum. Isso é muito interessante. O povo fiel a Deus, ele reconhece que é libertado do mal e que é redimido por Cristo. Isso é muito interessante, porque as 7 últimas pragas, elas são uma resposta ao clamor dos justos pelo livramento. É o mesmo conceito que aparece em Êxodo, é o mesmo conceito de livramento. O povo de Israel saiu do Egito depois das pragas. As pragas foram juízos que tiveram o objetivo de ajudar a confirmar que Deus iria livrar aquele povo da escravidão egípcia. Então, isso é muito interessante, porque esse mesmo conceito se reproduz, ou ele é repetido em Apocalipse capítulo 15, Michelson. E aí você vê uma expressão da ira final de Deus também, que é evidentemente diferente
né, a gente já pode falar um pouquinho sobre isso, que é diferente do que acontece nas trombetas, por exemplo. Alguns até fazem uma certa confusão entre as trombetas das trombetas dos capítulos 8 e 9 com as 7 últimas pragas dos capítulos 15 e 16. Mas não dá para confundir. As trombetas, elas estão historicamente, elas estão em um outro momento, porque elas têm advertência e elas pressupõem que possa haver ainda um período de arrependimento, e elas acontecem ainda em um período de arrependimento. Enquanto as 7 últimas pragas, como o próprio texto nos mostra, né, você vê que o santuário fica cheio de fumaça e a glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, mostrando que já não há mais aquele trabalho característico do santuário, que é o trabalho de intercessão. Portanto, se não há mais intercessão, né, o que vai acontecer ali? Essas 7 últimas pragas, elas já são em um outro contexto, elas já são juízos em um outro caráter, né? Uhum. Nós até comentamos isso na outra vez, mas acho que nunca é demais enfatizar, né, porque realmente tem havido alguma confusão, pessoas confundindo as trombetas com as pragas. E eu creio que isso que o Felipe destacou é o elemento mais claro para mostrar que realmente não tem relação uma coisa com a outra. Nas trombetas ainda há graça, o santuário está disponível. Nas pragas, não mais. O santuário se enche de fumaça, o que mostra assim que realmente não há mais tempo, né, de salvação, de graça mesmo. Acabou, a gente até chama isso de fechamento da porta da graça, né, tecnicamente falando, né, e aí as pragas vêm realmente para dizimar boa parte da humanidade da Terra. O paralelo aqui, de novo, é notável, né, a gente já aprendeu isso, né, em vários outros capítulos. João faz essas intertextualidades com textos do Antigo Testamento, e aqui é muito claro, muito clara essa intertextualidade com as pragas do Egito. E realmente, se aquelas lá aconteceram, não temos por que duvidar de que essas aqui acontecerão também. E será que aconteceram? Nós temos evidências, não só a Bíblia, mas também uma evidência material, arqueológica, o papiro de Pulver, que traz ali a oração de um sacerdote egípcio reclamando com o falso deus Horus e mencionando algumas das pragas que estão na Bíblia. Então há evidências bíblicas de que realmente aquelas pragas, aqueles flagelos aconteceram. Então, se João ele associa as futuras pragas com aquelas que já aconteceram, como ele também faz com Sodoma e Gomorra, como ele também faz com a Torre de Babel, com o dilúvio, já vimos isso nas 3 mensagens angélicas, né? O juízo futuro de Deus também vai acontecer. E aí o apelo, preparemos para isso, né? É uma questão importante, né, Michel, é que as pragas são destinadas, o texto fala no versículo 2 do capítulo 15, aos que, veja, havia algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo em pé junto ao altar, os que tinham vencido a besta e sua imagem e o número do seu nome. Ou seja, os vencedores são os que venceram a besta, a imagem e o número do seu nome. Portanto, eles não têm a marca da besta. Os vencedores em Cristo não têm a marca da besta. Pressupondo que aqueles que vão receber os juízos das 7 últimas taças são os que estão ligados à marca da besta, ao poder, à influência e, de alguma maneira, conscientemente aceitar a proposta satânica e não se arrependeram disso. Então, as taças da ira são destinadas a esse grupo. E aí, por isso que acabou a intercessão. Não há mais definições a serem feitas em termos de posicionamentos espirituais de acordo com o momento que o capítulo coloca. Então, a relação entre a taça de oração, você tem lá aquelas taças de oração, aquele momento de oração intercessória que acontece anteriormente nos capítulos anteriores de Apocalipse. Aqui nós temos uma resposta a isso, a retribuição divina. Então, as pragas são uma resposta aos justos que pediram até quando vai acontecer isso, até quando a injustiça vai imperar, até quando o mal vai continuar. Aí vem a resposta. A resposta são as 7 últimas pragas. O alvo dessas pragas realmente é um povo que desprezou conscientemente todos os apelos da graça de Deus. Inclusive, quando nós entrarmos, né, para estudar realmente cada praga ali, você perceberá que aqueles que foram alvo delas sequer terão se arrependido. Eles vão blasfemar o nome de Deus. São pessoas que não querem saber de voltar atrás. E aí também pressupõe que os salvos estarão de alguma maneira selados, já definidos, e de alguma maneira Deus já terá claramente quem são os seus e quem não são os seus. Então, nessa etapa, nós acreditamos também que o selamento já vai estar nesse estágio mais avançado.
E os salvos estarão protegidos das pragas, assim como os salvos, lá, o povo de Deus no Egito, que aceitou pintar os umbrais das portas, lembra, com o sangue do cordeiro, aqueles que tiverem também recebido, né, o sangue do cordeiro, o perdão dos pecados, no fim, também serão poupados dessas pragas. Felipe, vamos falar um pouquinho então sobre a natureza, o tempo e o que representam especificamente as 7 últimas pragas? Bom, a natureza delas é justamente juízos sem misericórdia, já nessa etapa. Juízos sem misericórdia. Isso nós sabemos porque os juízos presentes lá em Êxodo, na época do livramento do povo de Israel do Egito, eram da mesma natureza. Então, essas pragas, elas têm essa característica. Elas não são, portanto, não tem como igualar com trombetas, que são juízos de advertência. Outro aspecto importante, o tempo em que elas acontecem. Elas só podem acontecer, essas pragas, depois que acontece, que cessa a intercessão no santuário celestial. Nós já falamos um pouquinho sobre o santuário celestial, e é interessante que os 7 anjos com as 7 pragas saem do santuário celestial. Eles saem dali. Então, quer dizer, isso é muito interessante. Elas, de certa maneira, elas têm uma grande permissão. Essas 7 últimas pragas são permitidas, sem dúvida, por Deus. Elas fazem parte de uma obra estranha, que Deus nunca gostaria de fazer, mas elas acontecem. Agora, isso tem uma outra questão importante também, que você mencionou aí, que vale a pena a gente comentar, Felipe, que assim... Só para não esquecer, você mencionou a obra estranha, né? Isso é uma expressão bíblica. Isaías chama essa obra de juízo de Deus de obra estranha, porque realmente, para um Deus de amor, um Deus de misericórdia e graça, permitir a destruição e o caos realmente será uma obra estranha, mas uma vez que o poder refreador do Espírito Santo, né, os 4 anjos, são liberados, a Terra vai entrar numa convulsão terrível, realmente. Por pouco tempo, graças a Deus. Pois é, exatamente. E muitos estudiosos vão entender que as 4 primeiras pragas, elas, digamos assim, elas são literais, elas podem ser literais, ou seja, elas afetam inclusive diretamente a natureza. E as 3 últimas têm uma ênfase na humanidade e podem apresentar efeitos que se entendem como espirituais. Então existem algumas linhas que vão trabalhar nessa direção. E a gente vai vendo depois, no próximos programas, a gente vai ver com mais calma a natureza de cada uma delas, ou pelo menos vamos tentar ver rapidamente, porque também não dá para entrar em todos os detalhes, mas o que é importante destacar os santos de Deus estão sob cuidado e proteção, foi o que você já falou. É interessante que o mar de vidro está localizado, conforme Apocalipse 4, diante de Deus na sala celestial do trono, só que aqui o mar de vidro está misturado com fogo. Então, essa imagem está relacionada aos eventos lá do Êxodo no Mar Vermelho. Significam tanto o livramento para Israel, como um instrumento de juízo divino sobre o exército de Faraó. Isso é muito importante. No Apocalipse, alguns fazem uma leitura muito simplista, acreditam que Deus estava só preocupado em destruir. Não, Deus não está preocupado em destruir. A destruição é uma consequência das decisões, e você vê que ao mesmo tempo, João vê um cenário em que aparecem os salvos também protegidos. Então, o objetivo de Deus é salvar aqueles que querem ser salvos, aqueles que estabelecem uma conexão com Ele diferenciada e se alinham a Deus, mesmo diante de perseguições e de propostas que são feitas pelo inimigo por meio dos seus aliados. E, portanto, aqueles que aderem a essa proposta vão ter o juízo correspondente. E aqui as 7 últimas pragas ilustram claramente isso, porque apesar de serem juízos, não são a destruição, ele não representa a destruição completa dos perdidos, porque isso vai aparecer depois, mais à frente, nos capítulos 19 e 20 do Apocalipse, mas aqui nós temos uma destruição parcial, mas temos uma destruição daqueles que não aceitaram a proposta divina. Ok, temos muito ainda o que ver sobre as 7 últimas pragas, aqui é apenas uma introdução. Nós vemos um Deus que, durante milênios, exerceu a misericórdia, convidou, apelou para que as pessoas se arrependessem de seus pecados, aceitassem sua proposta. Não há uma terceira via, é vida eterna ou morte eterna, e infelizmente haverá um grupo que terá desprezado todos os apelos divinos para conversão e mudança de vida e aceitação do que Deus ofereceu como plano de resgate. Mas veremos mais coisas ainda pela frente. Como eu disse, é apenas a introdução. E
O nosso apelo aqui é para que você continue nos acompanhando nessa série, e mais do que isso, aceite os apelos que Deus faz por meio do Apocalipse, apelos para conversão, para o preparo para a volta de Jesus, que está próxima, a fim de que nós possamos atravessar essa fase complicada, final da história da Terra, e um dia, finalmente, estar com o nosso Deus salvos eternamente. Felipe, obrigado aí mais uma vez por essa parceria e as suas palavras finais. Estamos juntos, não fique com medo das 7 últimas pragas, não encare esse programa como um programa de terror, não, é um programa de esperança, porque as pragas, elas são evidências de que Deus está ouvindo a oração dos justos e que Deus é justo e de que Ele considera o arrependimento, a busca das pessoas. Então, 7 últimas pragas ainda estão num futuro próximo, elas não estão acontecendo hoje, então tome cuidado aí com algumas questões que as pessoas dizem, isso aqui é evidente que é uma praga, uma pandemia, uma catástrofe natural. Cuidado, as 7 últimas pragas vão muito além dessa perspectiva. Deus te abençoe. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.